Toda manhã é um novo capítulo na vida, e começa com o despertar. É nesse momento que o organismo humano está particularmente vulnerável, como um vaso frágil que requer cuidados. À noite, enquanto o mundo está adormecido, o corpo perde umidade preciosa através da respiração e da pele, mesmo em repouso. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles com mais de 60 anos, quando a elasticidade dos vasos sanguíneos começa a ceder ao tempo. A digestão se torna menos eficiente e os rins não conseguem mais desempenhar suas funções com a mesma facilidade de antes. Não é à toa que os antigos médicos romanos afirmavam: a doença entra em nós com os hábitos. E beber água é um desses hábitos que pode ser tanto a chave para a saúde quanto a causa de sua deterioração, se abordado sem a devida atenção. Um erro comum que muitos cometem é consumir água fria logo após acordar. Parece que ela desperta e refresca instantaneamente, mas para um organismo mais velho, isso pode ser como um choque para os vasos sanguíneos. O frio contrai os capilares, o estômago se tensiona, causando possíveis espasmos ou até mesmo picos de pressão arterial. Para pessoas que sofrem de hipertensão, isso é particularmente perigoso. Em contraste, os budistas que praticam meditações e rituais matinais começam o dia com água morna, cuja temperatura varia entre 30 e 40 graus Celsius. Ela desperta suavemente a digestão, ativa o fígado, ajudando o corpo a entrar suavemente em um novo dia. Não menos importante é como a pessoa bebe água. O consumo rápido de água em grandes goles cria uma carga instantânea no sistema cardiovascular. O aumento repentino do volume de sangue pode levar a inchaço ou picos de pressão, o que é especialmente perigoso para quem sofre de insuficiência cardíaca. É muito mais benéfico beber lentamente, em pequenos goles, prestando atenção às próprias sensações. Cientistas do Instituto de Gerontologia de Tóquio observam que essa ingestão moderada contribui para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro em idosos. O terceiro erro comum é tomar medicamentos matinais com água em jejum, sem saber quais medicamentos exigem a ingestão de alimentos. Alguns medicamentos podem irritar a mucosa gástrica, causando náuseas, azia e, a longo prazo, até úlceras. Uma solução confiável é consultar um médico e entender claramente o que pode ser consumido pela manhã e o que só depois de comer. Isso é especialmente importante se a pessoa toma mais de 3 medicamentos diariamente. Muitos adicionam limão, bicarbonato de sódio ou vinagre à água, seguindo conselhos da internet. No entanto, nem todo estômago é capaz de lidar com tais adições. O limão aumenta a acidez, o vinagre pode irritar a mucosa e o bicarbonato de sódio desequilibra o equilíbrio de ácidos e bases. Isso pode levar a dores, espasmos e, finalmente, a gastrite. Nas horas da manhã, a água deve ser simples, sem quaisquer adições. Como diz a sabedoria da medicina taoísta, o puro cura, o complexo destrói. Algumas pessoas acreditam que é suficiente beber água e pular o café da manhã, mas após os 60 anos, essa prática se torna particularmente perigosa. Negligenciar o café da manhã leva a uma queda nos níveis de açúcar no sangue. O cérebro não recebe a nutrição necessária, o que causa fraqueza e tontura. A água é apenas o primeiro passo. Deve ser seguido por um café da manhã leve, mas nutritivo, como mingau de aveia, omelete ou queijo cottage. É nessa idade que proteínas, vitaminas e carboidratos de absorção lenta são especialmente importantes para manter o vigor e promover a recuperação dos tecidos. Existe um esquema simples. Um copo de água morna, aproximadamente 250 ml, imediatamente após acordar. Beba devagar em pequenos goles, sem adicionar limão ou outros ingredientes. É necessário considerar os medicamentos tomados e começar o café da manhã após 15-20 minutos. O consumo de água pela manhã pode realmente melhorar a circulação sanguínea, reduzir a probabilidade de formação de coágulos e despertar suavemente o corpo. Isso é especialmente verdadeiro
se a água não estiver gelada da geladeira, mas morna, próxima à temperatura do corpo. Os antigos romanos afirmavam que o dia não começa com o amanhecer, mas com o primeiro gole de água, e há um sentido nisso. Se você se preocupa com a saúde das articulações, vale a pena pensar em gelatina ou colágeno, mas não em jejum, e sim após a refeição, e claro, após consultar um médico. Pode ser tanto um suplemento quanto fontes naturais, geleias, caldos, produtos com glicosamina. Monges budistas têm usado caldos ricos em ossos por séculos para fortalecer o corpo na velhice, e não é por acaso. Estudos modernos confirmam que os aminoácidos contidos na gelatina realmente apoiam a saúde das articulações e ligamentos. Para o cérebro é ainda mais simples. Um copo de água mais um café da manhã com gorduras saudáveis. Nozes, sementes de linho, peixe, fontes de ômega 3, que melhoram o funcionamento do sistema nervoso, promovem a concentração, mantêm a memória. Cientistas da Universidade de Harvard observam que o consumo regular de ácidos graxos e hidratação adequada melhoram as funções cognitivas em pessoas com mais de 60 anos. Os rins são outro tópico importante. Eles definitivamente não vão gostar se você beber 1 litro de água à noite, especialmente se estiver gelada. Isso pode provocar inchaço e sobrecarregar o sistema urinário, que não funciona tão rapidamente com a idade. É melhor consumir água em pequenas porções ao longo do dia e não adiar a reposição do equilíbrio hídrico para o final da noite. No que diz respeito ao coração, o ritual matinal é novamente importante. A água morna, bebida lentamente, ajuda o sangue a circular mais facilmente, reduz sua viscosidade e pode até diminuir o risco de ataques cardíacos. Um fato interessante: no Japão, isso se tornou parte de um programa governamental para prevenir doenças cardiovasculares em idosos. Uma ação simples, um resultado real. Quando você organiza sua rotina matinal, levando em consideração esses detalhes, não é apenas um hábito, mas um passo ponderado para a longevidade. Um copo de água pode fazer muita diferença, especialmente se você entender por que está fazendo isso. E são essas pequenas ações conscientes que moldam o bem-estar geral, a clareza mental e a energia para o dia todo. Um ritual matinal importante, que muitas vezes é ignorado, é a atividade física leve ou ginástica simples. Não há necessidade de começar imediatamente com exercícios intensos. Basta se alongar na cama, fazer algumas rotações suaves com os pulsos, pés e pescoço. Esse movimento ajuda a ativar a circulação sanguínea após o descanso noturno e a despertar gradualmente o sistema nervoso. Na China antiga, acreditava-se que a energia do corpo despertava com as articulações, e era por elas que se deveria começar amanhã. Estudos mostram que até mesmo um alongamento matinal de 5 minutos pode melhorar a mobilidade e reduzir a inflamação em idosos. Uma ferramenta igualmente eficaz é um café da manhã adequado, especialmente rico em proteínas. Após os 60 anos, o corpo perde massa muscular mais rapidamente e, sem proteína suficiente, começa um enfraquecimento geral. Uma ótima opção pode ser requeijão, ovos, iogurte sem açúcar, peixe magro. Um dos produtos interessantes são os ovos cozidos. Eles são facilmente digeridos, ricos em colina, que apoia a função cerebral, e contém todos os aminoácidos essenciais. Cientistas da Holanda descobriram que um café da manhã proteico regular ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e previne mudanças bruscas de humor e fadiga ao longo do dia. Se você complementar isso com carboidratos lentos, como aveia ou trigo sarraceno, obterá uma excelente base para a energia pela manhã. A aveia, especialmente cozida em água ou com adição de leite vegetal, dá uma sensação de saciedade suave, não sobrecarrega o estômago e apoia a digestão. Os monges budistas do Tibete geralmente começam o dia com mingau quente, pois aquece o estômago e a mente, como eles próprios afirmam.
A ciência moderna confirma: carboidratos complexos ajudam a manter os níveis de glicose no sangue e nutrem o cérebro por várias horas. Muitos subestimam os benefícios de uma infusão quente simples, como camomila, hortelã ou erva doce. Tudo isso é ótimo para amanhã, especialmente se você quiser estimular suavemente a digestão. As infusões substituem a água, mas podem aumentar seu efeito. Os médicos romanos costumavam usar uma decocção de erva doce para acalmar o estômago e ajudar na digestão após o sono. Isso é especialmente útil para aqueles que são propensos a inchaço ou peso no estômago. O óleo merece atenção especial, mas não da maneira que estamos acostumados a vê-lo na panela. Consumir uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem ou óleo de linhaça com o estômago vazio pode ter um efeito colerético suave e melhorar a função intestinal. Na cultura mediterrânea, isso é quase um ritual. Os idosos começam a manhã com óleo e o consideram ouro líquido. O óleo é rico em antioxidantes e ácidos graxos poliinsaturados que têm um efeito benéfico sobre o coração, os vasos sanguíneos e a pele. Uma prática interessante também pode ser a aromaterapia. Não para todos, mas para muitos, os cheiros desempenham um papel como gatilho para o bem-estar. O aroma de limão, laranja, alecrim ou lavanda pode despertar suavemente o sistema nervoso e melhorar o humor. Cientistas do Japão notaram que nas casas de idosos, onde óleos essenciais cítricos eram usados, os níveis de ansiedade eram significativamente mais baixos e a atividade diurna era maior. Basta algumas gotas em um difusor ou no travesseiro para que isso se torne parte do ritual matinal. Para quem quer melhorar a memória e a atenção, pode incluir chá de alecrim na dieta matinal. Seus compostos etéreos estimulam o cérebro e melhoram as funções cognitivas. Na Roma antiga, os alunos usavam coroas de alecrim antes dos exames. Acreditava-se que ajudava a manter os pensamentos. Estudos modernos confirmam: o aroma de alecrim melhora a velocidade de processamento de informações em idosos e ajuda a se concentrar. Vale a pena lembrar também o leite dourado, uma bebida à base de leite vegetal quente com açafrão. Esta receita veio da prática ayurvédica e realmente tem um grão racional. O açafrão é famoso por suas propriedades anti-inflamatórias, e adicionar uma pitada de pimenta preta aumenta sua eficácia muitas vezes. Não é recomendado consumir essa bebida com o estômago vazio, mas pode ser um ótimo complemento para o café da manhã, principalmente se você sofre de dores nas articulações ou deseja fortalecer o sistema imunológico. E, finalmente, uma das ações matinais mais simples, mas eficazes, é a prática da gratidão. Bastam alguns minutos para lembrar do que você é grato naquele dia. Não exige muito esforço, mas cria uma poderosa mentalidade para o resto do dia. Na tradição budista, a manhã começa tradicionalmente com uma reverência e um mantra de gratidão por despertar o corpo. Os psicólogos modernos se referem a isso como uma prática de mindfulness. Ajuda a reduzir os níveis de estresse, fortalecer a psique e melhorar o bem-estar geral. Cada um desses rituais é simples individualmente, mas, se pelo menos 2 ou 3 deles se tornarem parte da sua manhã, eles começarão a mudar o estado geral. Regularidade, atenção a si mesmo, um começo de dia suave. Tudo isso funciona tão bem quanto os medicamentos, e às vezes até melhor. Um dos erros matinais mais comuns e subestimados é levantar-se bruscamente da cama. Muitas pessoas têm o hábito de se levantar instantaneamente assim que acordam, principalmente se têm medo de adormecer novamente ou perder tempo. Mas com a idade, essa pressa pode ser perigosa. Após uma noite de sono, o sangue engrossa, a pressão arterial pode ser instável e levantar-se repentinamente é um risco de tontura, perda de equilíbrio e até queda. Os médicos recomendam sentar-se primeiro na beira da cama, alongar-se, respirar fundo algumas vezes e girar os pés e as mãos. Isso ajuda a ativar suavemente a circulação sanguínea e evitar um aumento.
repentino da pressão arterial. Outro hábito prejudicial é pular o café da manhã. Isso é especialmente comum entre aqueles que procuram perder peso ou simplesmente não sentem fome pela manhã. Mas depois dos 60 anos, isso não é apenas ineficaz, mas também prejudicial. O jejum prolongado pela manhã pode levar a uma queda nos níveis de açúcar no sangue, fraqueza, concentração prejudicada e metabolismo prejudicado. Além disso, para os idosos, o café da manhã é uma forma de estabilizar os hormônios e fornecer energia para a primeira metade do dia. Proteína magra, um pouco de gordura, carboidratos de absorção lenta, tudo isso cria uma base estável e protege contra a perda de força e humor. Algumas pessoas começam o dia com uma xícara de café forte, tomada com o estômago vazio. Se isso pode simplesmente revigorar na juventude, na idade adulta, esse hábito pode causar danos significativos. A cafeína tem um efeito irritante no revestimento do estômago, contribuindo para o aumento da acidez e, consequentemente, azia, espasmos e, com o uso regular, até gastrite. Em pessoas com pressão alta, o café com o estômago vazio geralmente causa um aumento repentino da pressão arterial e palpitações desagradáveis. A melhor opção seria adiar o consumo de café para o meio da manhã, após o café da manhã, e monitorar a quantidade de bebida consumida, não mais do que 1 ou 2 porções pequenas por dia. Muitas vezes, os idosos começam a manhã assistindo às notícias ou à televisão. Isso parece uma atividade inofensiva, mas se a consciência é exposta a um fluxo de informações alarmantes ou negativas logo pela manhã, a psique fica tensa desde os primeiros minutos. Isso provoca estresse oculto, aumenta os níveis de cortisol e pode até levar a picos de pressão arterial ou ansiedade. É muito mais útil dedicar a primeira meia hora ao silêncio, música agradável, exercícios de respiração ou uma caminhada. Os monges budistas, por exemplo, começam a manhã com silêncio e meditação. Isso permite manter a paz interior ao longo do dia. Alguns começam a manhã com um cigarro. Mesmo um único cigarro, após o despertar, aumenta o estreitamento dos vasos sanguíneos, torna o sangue mais espesso, aumenta o risco de coágulos sanguíneos e prejudica a nutrição de oxigênio do cérebro e do coração. Na velhice, o corpo já funciona com uma margem de segurança menor e até mesmo um ligeiro efeito nos vasos sanguíneos pode ter sérias consequências. Se ainda não for possível parar de fumar completamente, pelo menos vale a pena adiar o primeiro cigarro para mais tarde e tentar reduzir o número deles ao longo do dia. Também é perigoso ignorar os sinais matinais que o corpo envia. Os idosos costumam atribuir dores nas articulações, tonturas ou falta de ar matinais à idade e simplesmente suportam. Mas é nas horas da manhã que muitos problemas ocultos se manifestam. Pressão alta, arritmia cardíaca, desidratação, deterioração da função articular. Se esses sinais forem ignorados, você pode perder o momento em que o problema poderia ser resolvido facilmente. Portanto, é importante não apenas acordar e esquecer o corpo, mas sintonizar-se com uma atitude atenta a ele. Outro erro de cálculo que pode acontecer com os idosos é recorrer imediatamente ao telefone. Os idosos, principalmente aqueles que moram sozinhos, costumam começar o dia verificando mensagens, notícias ou redes sociais. Mas esse fluxo de informações pode literalmente consumir o cérebro, impossibilitando começar o dia conscientemente. Psicólogos afirmam que os primeiros 30 minutos após acordar são uma espécie de janela que define o tom para o resto do dia. O ideal é preencher esse tempo com algo benéfico, exercícios físicos, exercícios respiratórios, ingestão de água, ouvir música calma ou conversar com alguém, se houver com quem. Algumas pessoas começam o dia tomando uma grande quantidade de comprimidos logo ao acordar, engolindo-os com um copo d'água. Isso pode sobrecarregar o estômago e os rins, especialmente se os medicamentos irritarem a mucosa. É recomendado discutir com um especialista
quais medicamentos podem ser tomados em jejum e quais exigem a ingestão de alimentos. Além disso, é importante espaçar a ingestão de medicamentos ao longo do tempo, se forem muitos, e não tentar engolir tudo de uma vez. Um banho muito quente pela manhã é outro perigo potencial. Ele pode causar a dilatação dos vasos sanguíneos, uma queda brusca da pressão arterial e, consequentemente, fraqueza ou tontura. Isso é especialmente perigoso para quem toma medicamentos para hipertensão. É melhor optar por um banho morno e confortável e não demorar muito. Já os procedimentos de contraste podem ser adiados para a segunda metade do dia, quando o corpo já estiver totalmente desperto. Comer demais no café da manhã também é um erro comum. Após o jejum noturno, muitos querem compensar e comer muito de uma vez. Isso sobrecarrega o estômago, o fígado e o pâncreas, especialmente se o café da manhã for composto por alimentos gordurosos, salsichas, frituras ou produtos muito doces. O organismo, após os 60 anos, já não processa os alimentos tão rapidamente, e essas sobrecargas levam à fadiga, sensação de peso e até náuseas. É muito mais útil fazer um café da manhã leve, mas nutritivo e, se necessário, adicionar um pequeno lanche após 2-3 horas. Outro erro comum é negligenciar a lavagem matinal com água fria ou fresca. Alguns idosos se limitam a um banho morno ou simplesmente limpam o rosto. No entanto, uma leve ducha de água fria pode não apenas revigorar, mas também ativar os receptores da pele, fortalecer os vasos sanguíneos e até melhorar o funcionamento do sistema nervoso. Isso é especialmente útil para pessoas propensas à apatia, fadiga crônica e distúrbios do sono. Nas tradições dos monges tibetanos, a ablução matinal com água fria era considerada um ritual de despertar do espírito e do corpo, uma forma de limpar os pensamentos e se preparar para um novo dia. É importante não se resfriar demais. Pode-se começar com água fria no rosto e nas mãos e, em seguida, passar para uma breve ducha ou banho de contraste. Não menos perigosa é a prática de se isolar completamente pela manhã. Muitos consideram esse tempo pessoal, mas para os idosos, a necessidade de uma interação emocional suave é especialmente relevante nas primeiras horas do dia. Aqueles que começam o dia sozinhos, sem contato social, frequentemente experimentam sentimentos de vazio, ansiedade e até depressão. Estudos científicos mostram que pessoas mais velhas, que passam pelo menos alguns minutos pela manhã conversando com familiares, amigos ou até vizinhos, têm menos probabilidade de enfrentar o declínio das funções cognitivas e estados depressivos. A comunicação presencial, ou mesmo um telefonema, ajudam o cérebro a acordar, ativam os centros de memória e criam uma sensação de pertencimento à vida. O excesso de informações logo pela manhã é outro erro comum. Muitos ligam a televisão, o rádio ou abrem as redes sociais logo após acordar. Como resultado, o cérebro se depara com um fluxo de notícias, anúncios, emoções e eventos alheios que podem causar irritação ou ansiedade. Isso é especialmente relevante para os idosos, que já têm capacidades de adaptação mental reduzidas. Começar o dia com uma sobrecarga de informações aumenta o nível de estresse, prejudica a concentração e impede que a pessoa se concentre em suas próprias sensações e tarefas. Uma alternativa mais saudável pode ser ler um livro, caminhar, escrever um diário de gratidão ou simplesmente ficar em silêncio. Alguns idosos começam a fazer tarefas domésticas logo após acordar. Lavar o chão, lavar roupa, levantar peso. O desejo de ser útil e não perder tempo. Isso é louvável, mas amanhã não é o melhor momento para esforço físico, especialmente sem um aquecimento prévio e com músculos não aquecidos. A atividade repentina pode causar esforço excessivo, dores nas costas, exacerbação de problemas articulares ou até lesões. As horas da manhã são melhores para a recuperação. Exercícios leves, água, café da manhã,
e, em seguida, uma transição suave para as tarefas domésticas. Existe também o hábito de ignorar completamente o estado interno. Os idosos, acostumados a suportar, muitas vezes não prestam atenção a leves náuseas, dores de cabeça, batimentos cardíacos estranhos ou pensamentos ansiosos, especialmente pela manhã. Essas sensações podem ser sinais de doenças em desenvolvimento, picos de pressão, arritmias cardíacas, problemas metabólicos ou transtornos depressivos. Um simples "vai passar nessa idade" pode custar caro. Ouvir a si mesmo é uma habilidade essencial. Por exemplo, o filósofo romano Sêneca acreditava que a pessoa que ignora os sinais do próprio corpo o trai. A percepção do estado matinal como ferramenta de diagnóstico ajuda a prevenir muitas complicações crônicas. Um hábito igualmente prejudicial é ligar instantaneamente a luz artificial brilhante logo após acordar. Especialmente em períodos de dias mais curtos, essa luz repentina pode perturbar o processo natural de despertar, provocar dores de cabeça, irritação nos olhos e até causar mudanças de humor. A melhor opção é começar a manhã com iluminação suave, ou, se possível, com luz solar natural. Aumentar gradualmente o brilho permite que os olhos se adaptem e o cérebro faça uma transição suave para um estado de vigília, evitando o estresse. Outro hábito a ser evitado é medir a pressão arterial e o pulso imediatamente após acordar, sem um motivo aparente. Embora o monitoramento da saúde seja importante, especialmente para pessoas com doenças crônicas, medições excessivas sem queixas reais podem levar ao efeito oposto. As pessoas começam a se preocupar, a procurar desvios inexistentes, o que, por sua vez, provoca estresse e fixação na própria saúde. É importante lembrar que o bem-estar deve ser a principal referência e os dispositivos devem ser apenas uma ferramenta de confirmação e não um substituto para a sensação interna de equilíbrio. Um dos alimentos mais valiosos para a dieta matinal de idosos é o mingau de aveia. Simples e acessível, ele oferece benefícios incríveis. A aveia promove um aumento lento dos níveis de açúcar no sangue, não sobrecarrega o pâncreas e proporciona uma sensação prolongada de saciedade. É rica em fibras solúveis, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim, além de nutrir bactérias benéficas no intestino. Idosos frequentemente enfrentam digestão lenta e constipação. A aveia, especialmente preparada com água ou leite vegetal, com a adição de sementes de linhaça ou ameixas secas, estimula suavemente o peristaltismo e restaura o funcionamento normal do trato gastrointestinal. Adicionar uma pitada de canela e um pouco de mel tornará esse café da manhã não apenas saudável, mas também um ritual agradável. Outro alimento benéfico são as sementes de abóbora. Elas são facilmente subestimadas, mas escondem um verdadeiro tesouro de magnésio, zinco e ferro, elementos cuja deficiência é frequentemente observada em idosos. Apenas uma colher de sopa por dia é suficiente para fortalecer o sistema cardiovascular, melhorar a qualidade do sono e até estabilizar o humor. O magnésio participa de centenas de processos bioquímicos, ajuda a combater espasmos e normaliza a pressão arterial. Adicionar algumas sementes de abóbora ao mingau ou iogurte pela manhã será um poderoso suporte para o sistema nervoso. Não se deve esquecer do kefir ou iogurte natural. Para os idosos, manter a saúde da microbiota intestinal é a base da imunidade e do bom humor. Os produtos lácteos fermentados contêm probióticos que normalizam o processo de digestão, promovem uma melhor absorção de vitaminas e ajudam a combater processos inflamatórios. É especialmente útil combinar kefir com uma colher de linhaça moída. Isso promove a eliminação de toxinas, a limpeza delicada do intestino e a melhora do metabolismo. É importante escolher produtos sem adição de açúcar e aditivos artificiais. Uma maçã comida com o estômago vazio é um método comprovado ao longo do tempo,
A casca da maçã contém pectina, que envolve a mucosa do estômago e limpa o intestino. As maçãs estimulam a produção de saliva e melhoram o apetite, além de ajudar a normalizar os níveis de açúcar no sangue. Elas podem ser combinadas com nozes ou adicionadas ao mingau quente, resultando em um café da manhã nutritivo e saudável. Na medicina chinesa, afirma-se que uma maçã comida pela manhã traz mais benefícios do que um remédio, pois desperta o fígado e o pâncreas. Uma antiga receita monástica inclui uma decocção de raiz de gengibre, cravo, cardamomo e folhas de hortelã. Essa bebida era consumida por budistas no Himalaia antes das meditações para clarear a mente e preparar o corpo para a prática. Para prepará-la, é necessário pegar um pequeno pedaço de gengibre fresco, 3 botões de cravo, 2 grãos de cardamomo e algumas folhas frescas de hortelã. Tudo isso é coberto com água quente e deixado em infusão por 10 minutos. Essa decocção melhora a circulação sanguínea, aquece, facilita a respiração e a hortelã ajuda a aliviar a ansiedade e a tensão. Ela pode ser consumida em pequenos goles pela manhã antes das refeições, especialmente nos meses mais frios. O cominho preto é um produto conhecido desde os tempos do Egito Antigo. Seu óleo era usado para tratar fraqueza, perda de força e inflamações. Algumas gotas de óleo de cominho preto, adicionadas à água morna ou kefir, aumentam a imunidade, ativam o metabolismo e protegem contra resfriados. Também ajuda com problemas nas articulações e colesterol alto. O principal é não exceder a dosagem. 1/4 de colher de chá pela manhã é suficiente, mas não com o estômago vazio, e sim após uma pequena refeição. As nozes são uma fonte de ácidos graxos ômega 3, vitamina E e antioxidantes. Deve-se prestar atenção especial às nozes. Eles ajudam a fortalecer os vasos sanguíneos, nutrem o cérebro e melhoram a memória. Em tratados romanos antigos, a noz era mencionada como o alimento dos sábios, pois promove a clareza de pensamento. Apenas algumas metades de noz por dia, adicionadas ao mingau ou às frutas, fornecem suporte natural para as funções cognitivas. Não se pode ignorar o gergelim preto. Na medicina chinesa antiga, era considerado a semente da longevidade. É rico em cálcio, fósforo, zinco e antioxidantes. Os idosos podem usá-lo para manter a saúde óssea, fortalecer o cabelo e preservar a acuidade visual. O gergelim preto pode ser levemente torrado em uma frigideira seca, adicionado a mingaus ou saladas, ou moído em pasta de tahine e espalhado em biscoitos ou torradas. Um lugar especial na lista de alimentos saudáveis é ocupado pela decocção de cevada. Na cultura japonesa, é conhecida como água da juventude. Normaliza a digestão, reduz os níveis de açúcar no sangue e satura o corpo com vitaminas do grupo B. Para preparar esta bebida, é necessário colocar uma colher de sopa de cevada em 1 litro de água, ferver por cerca de 20 minutos e depois deixar em infusão sob a tampa. A decocção pode ser consumida morna com o estômago vazio ou durante o dia. Não causa picos acentuados de açúcar, é bem absorvida e ajuda a combater a fadiga crônica. As sementes de chia são outra excelente opção para o café da manhã. Elas absorvem água e se transformam em uma massa gelatinosa que limpa suavemente o intestino, retarda a absorção de açúcar e proporciona uma sensação prolongada de saciedade. As sementes de chia são ricas em cálcio, ácidos ômega 3 e antioxidantes. Elas podem ser deixadas de molho durante a noite em leite vegetal e consumidas pela manhã com frutas vermelhas e mel. É um café da manhã leve, mas nutritivo, especialmente adequado para pessoas com problemas digestivos ou falta de apetite. A inclusão desses produtos na dieta matinal pode melhorar significativamente o bem-estar, aumentar os níveis de energia, melhorar o funcionamento do coração, cérebro e digestão e, o mais importante, restaurar a sensação de vigor e alegria de viver desde a manhã.
Não se deve esquecer do figo, que muitas vezes é subestimado no menu matinal. Especialmente útil é o figo seco, embebido durante a noite em água morna. Pela manhã, ele fica macio, rico e seus nutrientes são mais facilmente absorvidos. O figo é rico em potássio, magnésio, ferro e fibras. Ele contribui para a limpeza suave do intestino, normalização da pressão e restauração do músculo cardíaco. Nos países do Mediterrâneo, os idosos tradicionalmente começavam o dia com 2 ou 3 figos embebidos, às vezes adicionando um pouco de azeite de oliva. Essa combinação fortalece o sistema imunológico e ajuda com a constipação. O feijão preto também merece atenção como um produto matinal saudável. Na medicina oriental, ele tem sido associado à longevidade. Este produto, rico em proteínas e antioxidantes, tem um efeito benéfico na saúde dos rins, estimula a hematopoiese e ajuda a combater a fadiga. Ele pode ser preparado com antecedência para ser adicionado pela manhã à sopa de legumes ou à salada morna. Recomenda-se combinar o feijão com açafrão e uma pequena quantidade de suco de limão, o que aumenta suas propriedades anti-inflamatórias. As sementes de girassol, especialmente as germinadas, são um verdadeiro elixir da juventude. Os brotos contêm enzimas ativas, vitaminas do grupo B, vitamina E e importantes oligoelementos. Eles contribuem para melhorar a memória, a visão, a condição da pele e a normalização do equilíbrio hormonal. Os brotos podem ser adicionados a mingaus, queijos cottage, smoothies verdes ou consumidos uma colher de sopa pela manhã. Na Ayurveda, uma antiga prática indiana, esses alimentos vivos eram considerados alimentos despertadores, enchendo o corpo de energia. Não se deve esquecer do caqui. Esta fruta não é apenas um doce, mas uma fonte natural de antioxidantes, beta-caroteno, pectina e potássio. O caqui é benéfico para o coração, melhora a visão, fortalece o sistema imunológico e é especialmente recomendado para problemas com os vasos sanguíneos. É importante escolher um caqui maduro e macio e consumi-lo não com o estômago vazio, mas 30 a 40 minutos após a ingestão de água. Pode-se preparar uma salada de caqui com nozes e queijo cottage macio. Isso proporcionará um café da manhã nutritivo e leve, que não sobrecarregará o estômago. Uma menção especial merece a receita de uma antiga infusão matinal budista que era usada por monges nas regiões frias do Tibete e Nepal. Sua composição incluía bagas de goji secas, raiz de astrágalo, algumas pétalas de rosa e casca de tangerina seca. Todos os ingredientes eram cobertos com água quente e deixados em infusão por 10-15 minutos. Esta infusão era consumida pela manhã antes da meditação. Limpava a respiração, apoiava os pulmões, melhorava a circulação sanguínea e promovia a tranquilidade da mente. O astrágalo fortalece as defesas do corpo. A rosa alivia a ansiedade. A casca de tangerina melhora a digestão e as bagas de goji nutrem o fígado e melhoram a visão. A infusão tem um aroma suave e um leve sabor adocicado. Uma refeição matinal com quinoa é outra conquista das antigas tradições, que veio até nós das profundezas das tribos sul-americanas. A quinoa é um verdadeiro tesouro de nutrientes, incluindo todos os 9 aminoácidos essenciais, o que a torna especialmente valiosa para pessoas idosas. É facilmente digerida, ajuda a manter a massa muscular e fornece um impulso de energia. A quinoa pode ser preparada com leite de coco, adicionando banana, tâmaras e canela. Esse café da manhã beneficia o funcionamento do cérebro, estabiliza os níveis de açúcar no sangue e proporciona uma sensação de saciedade por um longo tempo. Outro grande aliado nas primeiras horas da manhã é o ghee, uma manteiga clarificada purificada que é reverenciada na Índia como um símbolo de longevidade. Uma colher de chá de ghee, consumida pela manhã com mingau ou diluída em água morna com a adição de açafrão, melhora a digestão,
suaviza as articulações e apoia o sistema nervoso. Em textos antigos, afirma-se que o ghee nutre a mente e torna a fala clara, e a ciência moderna confirma suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Mel com açafrão é outra receita com raízes na antiguidade. Misturar meia colher de chá de mel com uma pitada de açafrão moído na hora e consumir em jejum ajuda a fortalecer o sistema imunológico, reduzir a inflamação nas articulações e despertar suavemente o corpo. O açafrão ativa o funcionamento do fígado e promove a limpeza do sangue, enquanto o mel nutre o cérebro e melhora o humor. É importante usar mel cru natural, que não tenha sido processado termicamente. A manhã de uma pessoa idosa pode se tornar um momento de renovação se for preenchida com hábitos e alimentos corretos. Tudo o que apoia o corpo com carinho se torna a base para uma vida longa e ativa. E cada um desses simples presentes da natureza demonstra sua eficácia justamente pela manhã, quando o corpo está aberto à percepção e pronto para um novo dia. A amêndoa é um dos produtos matinais mais simples, mas eficazes. Apenas 7 amêndoas embebidas na noite anterior podem fornecer ao corpo de uma pessoa idosa proteínas, gorduras saudáveis e vitaminas do complexo B. A imersão torna a amêndoa mais fácil de digerir, ativa as enzimas e reduz o teor de antinutrientes. Ela beneficia o funcionamento do cérebro, melhora a memória e reduz os níveis de colesterol ruim. A amêndoa é especialmente útil para pessoas com tendência a doenças cardiovasculares, bem como para alterações relacionadas à idade no tecido ósseo, pois é rica em cálcio e magnésio. Pela manhã, pode ser consumida pura, adicionada ao mingau ou moída em pasta, espalhada sobre um pão integral. O abacate, muitas vezes ofuscado, especialmente em partes do mundo onde não faz parte da dieta diária, esconde um tesouro de nutrientes. Seus ácidos graxos, ácido fólico e vitamina E são aliados indispensáveis na manutenção da elasticidade dos vasos sanguíneos e na nutrição das células cerebrais. Metade desta fruta, consumida pela manhã em torradas integrais ou em forma de purê com uma pitada de sal marinho e uma gota de suco de limão, pode estabilizar a pressão arterial, melhorar o humor e ativar os processos de pensamento. Além disso, o abacate promove uma melhor absorção de vitaminas lipossolúveis, especialmente se houver vegetais e verduras na dieta. As sementes de abóbora são outro presente humilde, mas extremamente valioso da natureza para a saúde. Elas são ricas em zinco, que desempenha um papel fundamental na manutenção da imunidade e da saúde masculina, especialmente na idade adulta. As sementes também contêm triptofano, um aminoácido que serve como um bloco de construção para a serotonina, o hormônio da alegria. Pela manhã, podem ser adicionadas ao mingau, smoothies ou iogurte. Na culinária budista, às vezes são levemente torradas em uma frigideira seca e adicionadas ao arroz com legumes ou à tradicional sopa de arroz com água, que é servida nos mosteiros para um início de dia leve e purificador. Outro produto matinal único é o rooibos. Não é apenas um chá, mas uma planta sul-africana que não contém cafeína, mas possui poderosas propriedades antioxidantes. O rooibos ajuda com a ansiedade, normaliza a pressão arterial, apoia o funcionamento do fígado e do pâncreas. É especialmente útil para aqueles que sofrem de insônia ou frequentemente acordam cansados. Basta preparar uma colher de chá de rooibos em um copo de água quente, deixar em infusão por 5-10 minutos e beber morno pela manhã antes de comer. Para aumentar o efeito, você pode adicionar um pedaço de maçã seca ou algumas bagas de goji. Nas tradições dos monges tibetanos, é conhecida uma receita de decocção para clarear a consciência. Era preparada a partir de uma mistura de raízes de alcaçu secas, flores de lavanda e sementes de funcho. Todos os ingredientes eram tomados em partes iguais, aproximadamente uma colher de chá cada,
despejados com água quente, deixados em infusão sob uma tampa por 15 minutos e bebidos em pequenos goles em jejum. Esta decocção não só melhora a digestão, mas também alivia o inchaço, melhora a circulação sanguínea e revigora suavemente, sem recorrer a estimulantes. Nos mosteiros, era bebida antes das primeiras meditações, especialmente na estação fria. Não devemos esquecer os benefícios do mingau de aveia comum. Mas vale a pena escolher o grão integral e não o mingau instantâneo. Esta aveia contém beta-glucanos, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol, limpar o intestino e nutrir a microflora benéfica. Preparada com água ou leite vegetal, com adição de óleo de linhaça e maçã, é um começo de dia perfeito. O linho na composição auxilia no funcionamento da tireoide e a maçã aumenta a atividade enzimática do estômago, principalmente se estiver levemente cozida. A ameixa seca é um excelente produto matinal, principalmente as variedades escuras, não tratadas com enxofre. Rica em potássio, é indispensável para o coração e os rins. A ameixa seca ajuda a lidar com o inchaço e regula o equilíbrio hidroeletrolítico. 3 ou 4 pedaços de ameixa seca embebidos na noite anterior atuam suavemente pela manhã, sem sobrecarregar o estômago, mas proporcionando leve doçura e energia. Monges budistas, ao amanhecer, costumavam beber uma infusão morna de água, na qual a ameixa seca havia ficado de molho a noite toda, às vezes adicionando algumas gotas de óleo de gergelim. Essa mistura aumentava a função intestinal e limpava o sangue. A água de coco é outro produto interessante, principalmente no calor. É rica em eletrólitos, magnésio e ajuda a eliminar toxinas suavemente. É especialmente apreciada no Ayurveda como um remédio para desidratação e superaquecimento de órgãos internos. É importante que a água de coco seja natural e sem adição de açúcar. Pela manhã, ajuda a iniciar o metabolismo e proporciona leveza, principalmente se houve um jantar pesado na noite anterior ou uma perturbação no sono. Cada manhã oferece uma oportunidade para cuidar do corpo e da mente. Os produtos que nutriram sábios e monges ao longo dos séculos estão retornando à nossa dieta diária, e sua força reside na simplicidade e regularidade. O principal é observar o corpo, sentir o que é certo para você e começar o dia com uma escolha consciente. Um dos produtos matinais mais subestimados para idosos é o iogurte natural sem açúcar e aditivos. É facilmente digerido, contém probióticos benéficos, apoia uma microflora intestinal saudável e ajuda a iniciar suavemente a digestão. O iogurte é especialmente útil após as 10 horas, quando a acidez natural do estômago diminui e a microflora muda. É melhor comê-lo à temperatura ambiente. Você pode adicionar uma pitada de canela ou um pouco de mel, se não houver contraindicações. Em combinação com sementes de linho moídas, o iogurte se torna um verdadeiro café da manhã para restaurar a força e fortalecer o sistema imunológico. O cominho preto, também conhecido como kalinji, tem sido usado na medicina oriental há muito tempo para despertar a força vital. Recomenda-se que os idosos consumam meia colher de chá de óleo de cominho preto com o estômago vazio pela manhã, bebendo com água morna. Isso ajuda a ativar o metabolismo, fortalecer os vasos sanguíneos e reduzir os processos inflamatórios nas articulações. Nos textos budistas, o óleo de cominho preto é mencionado como um remédio que elimina fenômenos estagnados no corpo, especialmente em pessoas que levam um estilo de vida sedentário ou raramente estão ao ar livre. O figo, além de seu sabor doce, é uma valiosa fonte de fibra, ferro e cálcio. 2 figos, embebidos na noite anterior, estimulam o peristaltismo intestinal pela manhã, ajudando a se livrar de produtos metabólicos estagnados e nutrindo o sangue. O figo é rico em antioxidantes e ajuda a melhorar a função hepática.
o que é especialmente importante com a idade. Pode ser consumido separadamente ou adicionado finamente picado à aveia com nozes. O gengibre na dieta matinal atua como um estimulante suave. Ativa a circulação sanguínea, alivia a rigidez matinal nas articulações, melhora a função hepática e limpa as vias respiratórias. Uma maneira de preparar uma infusão leve de gengibre envolve o uso de um pequeno pedaço de raiz fresca com cerca de 2 centímetros de comprimento, que deve ser ralado e coberto com água quente. Deixe em infusão por 10 minutos. Se desejar, você pode adicionar uma pitada de açafrão e um pouco de limão. Esta bebida é especialmente útil para quem sente lentidão. Matinal, bem como para sensibilidade meteorológica. O trigo sarraceno, principalmente germinado, proporciona leveza matinal e sensação de saciedade. Os grãos germinados são ricos em enzimas, vitaminas do grupo B e magnésio. Para preparar, você precisa deixar os grãos de molho durante a noite em água fria, enxaguar pela manhã e comer crus ou levemente cozidos na água. Para os idosos, esse alimento ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhora a função cardíaca e tem um efeito positivo na condição dos vasos sanguíneos. Você pode adicionar um pouco de kefir ou mel para um café da manhã leve e nutritivo. A amora seca é um produto oriental injustamente esquecido que fornece energia matinal sem aumentar drasticamente os níveis de açúcar no sangue. Apenas um punhado dessas frutas contém ferro, cálcio e açúcares naturais, nutrindo o cérebro e não causando picos de insulina. Nas tradições dos monges budistas, a amora seca era moída em pó e adicionada a uma decocção de 5 sementes matinais. Esta decocção foi preparada da seguinte forma: meia colher de chá de gergelim, papoula, linho, abóbora e sementes de girassol eram cobertas com 2 copos de água, fervidas em fogo baixo por 10 minutos, adicionadas amoras e infundidas por mais 5. Resultava em uma infusão densa e rica que sustentava a força e a resistência do organismo. Comece amanhã com benefícios para a saúde. O mel de acácia consumido em jejum não é apenas uma delícia saborosa, mas também um antisséptico natural e uma fonte de energia vital. Ele tem um efeito mais suave sobre o pâncreas do que outros tipos de mel. Além disso, pode ajudar com a acidez estomacal elevada e promove a recuperação das cordas vocais. Recomenda-se dissolvê-lo em água morna ou simplesmente comer meia colher de chá sem beber nada. Uma combinação particularmente eficaz é o mel com algumas gotas de suco de aloe vera. Esta receita era usada nos templos chineses para fortalecer a respiração e aumentar a clareza mental antes das práticas matinais. O trigo sarraceno verde com kefir é uma receita simples que permanece um clássico para normalizar a digestão. Basta cobrir algumas colheres de sopa de trigo sarraceno verde cru com kefir à noite e, pela manhã, pode desfrutar de uma massa densa e viva, rica em probióticos, fibras e proteínas. Essa mistura limpa suavemente o corpo, estabiliza os níveis de açúcar no sangue, melhora a condição da pele e ajuda com a constipação. É adequado até mesmo para aqueles com estômagos sensíveis. É importante escolher kefir sem aditivos e com teor de gordura moderado. Para aqueles que sentem frio no corpo pela manhã, especialmente durante a estação fria, uma excelente escolha é uma antiga decocção budista à base de gengibre seco, canela e raiz de astrágalo. É necessário pegar uma colher de chá de cada ingrediente, cobrir com 2 copos de água, ferver e cozinhar em fogo baixo por 20 minutos. Esta bebida desperta as forças vitais, estimula a circulação sanguínea na parte inferior do abdômen e aquece por dentro. Nos templos, era frequentemente oferecido a monges idosos antes das meditações matinais, não apenas para despertar o corpo, mas também para criar uma sensação de calor interno. Cada um desses produtos é simples, acessível e, ao mesmo tempo, tem um efeito significativo, especialmente com o uso regular. É importante ouvir o seu corpo, incluí-los conscientemente na dieta e não se apressar.
Para idosos, uma excelente opção para o café da manhã é o purê de abóbora, especialmente preparado sem adição de açúcar e sal. A abóbora é rica em beta-caroteno, que se converte em vitamina A, benéfica para a visão, pele e membranas mucosas. Além disso, contém muito potássio, que apoia a função cardíaca e ajuda a regular a pressão arterial. Pela manhã, pode comer algumas colheres de purê quente, adicionando um pouco de manteiga ghee. Rituais matinais para idosos, segredos de longevidade e saúde. O óleo de abóbora. Este produto não só aquece o corpo, mas também promove uma limpeza suave dos intestinos. Nos mosteiros tibetanos, a abóbora era reverenciada como um vegetal que concede longevidade e era regularmente incluída no menu matinal para os monges mais velhos. As tâmaras são um produto doce, mas saudável, especialmente se escolher variedades macias, sem adição de açúcar. São uma fonte de ferro, magnésio, cálcio e aminoácidos. Um idoso pode comer 2 ou 3 tâmaras pela manhã para ativar a atividade cerebral e manter os níveis de açúcar no sangue sem flutuações acentuadas. Na medicina iraniana, as tâmaras eram frequentemente consumidas em combinação com leite de amêndoa. Esta bebida era chamada de leite da memória e era dada a anciãos para fortalecer a clareza mental e o vigor. As amêndoas, especialmente se forem embebidas durante a noite e descascadas pela manhã, transformam-se num verdadeiro tesouro de vitaminas e gorduras saudáveis. Contém vitamina E, que retarda o envelhecimento celular, e magnésio, que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhora o sono. 5 ou 6 nozes pela manhã em jejum podem ser um excelente complemento ao ritual matinal, especialmente se não houver planos de tomar o pequeno almoço imediatamente. Nos antigos textos védicos, afirmava-se que as amêndoas nutrem os canais nervosos e ajudam a recuperar de um dia difícil ou de uma doença. Um dos produtos matinais mais interessantes e raros pode ser chamado de pó de moringa. Esta planta é chamada de árvore da vida na Índia. Suas folhas são ricas em proteínas, antioxidantes, vitaminas A, C e K, além de cálcio. Os idosos podem adicionar meia colher de chá de pó de moringa à água morna ou kefir. Ajuda com a artrite, reduz a inflamação, melhora a digestão e normaliza os níveis de açúcar. Nas escolas budistas do sul da Ásia, a moringa era usada como um meio de recuperação após o jejum, pois repõe suavemente as forças sem sobrecarregar o estômago. Uma opção útil para a alimentação matinal é o mingau de painço na água com a adição de óleo de linhaça. O painço não contém glúten, por isso é bem absorvido e não causa reações inflamatórias. É rico em silício, que fortalece os vasos sanguíneos e é útil para a propensão ao edema, pois tem um efeito diurético. O óleo de linhaça é adicionado ao mingau já pronto. Satura o corpo com ácidos graxos ômega 3, que são especialmente importantes para o funcionamento do cérebro e das articulações. Este café da manhã dá uma sensação de saciedade e leveza ao mesmo tempo. Entre as receitas testadas pelo tempo, destaca-se especialmente a decocção à base de sementes de feno grego e coentro. Esta poção curativa era amplamente utilizada nos mosteiros budistas do Nepal para aqueles que sofriam de extremidades frias, bem como para aqueles que sentiam falta de energia e fraqueza pela manhã. Para preparar esta decocção, é necessário pegar uma colher de chá de sementes de feno grego e coentro. Despeje 2 copos de água sobre eles e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Após isso, a decocção deve ser coada e consumida quente. Na ausência de contraindicações, você pode adicionar um pouco de mel. Esta decocção limpa delicadamente o fígado, estimula a digestão e dá ao corpo calor e estabilidade. Outro produto matinal que merece atenção é o chucrute em pequenas quantidades. 2 colheres de sopa, comidas com o estômago vazio ou durante o café da manhã, fornecem probióticos ao corpo
mantêm o equilíbrio ácido-base e ativam a produção de suco gástrico. O chucrute caseiro é especialmente útil, preparado sem adição de vinagre e açúcar. Na cultura romana, acreditava-se que o repolho fortalecia a vontade e limpava os órgãos internos. Talvez isso significasse restaurar o equilíbrio interno. Sementes de chia, previamente embebidas em água ou leite de coco durante a noite, transformam-se pela manhã em um gel nutritivo rico em fibras, proteínas e ácidos graxos ômega 3. Elas ajudam a normalizar as fezes, reduzir o colesterol e aumentar a resistência. Para os idosos, os chás com adição de frutas vermelhas e uma colher de iogurte são especialmente úteis. O resultado é um café da manhã leve, mas satisfatório, que não sobrecarrega o estômago, mas proporciona energia e clareza mental. Para o dia todo. Para dar vivacidade sem usar café, você pode usar uma bebida de chicória. Ela não tem um efeito excitante no sistema nervoso como a cafeína, mas melhora o suprimento de sangue para o cérebro, apoia a função hepática e ajuda com problemas digestivos. Chicória quente com uma gota de manteiga clarificada ou leite de amêndoa pode ser um ótimo começo para o dia, especialmente se você adicionar uma pitada de noz moscada. Este aroma aumenta a sensação de vivacidade e desperta os sentidos. Um produto interessante e subestimado para a dieta matinal na velhice são os pinhões. Estas pequenas sementes contêm uma grande quantidade de vitamina E, ácidos graxos, magnésio e zinco, que apoiam a imunidade, melhoram a circulação sanguínea cerebral e ajudam a restaurar o sistema nervoso. Basta uma colher de sopa de nozes descascadas pela manhã, adicionadas ao mingau ou comidas separadamente. Nas antigas tradições siberianas, o óleo de cedro era considerado fogo vivo, capaz de aquecer os órgãos internos e fortalecer o coração. Começar a manhã com figos é uma ótima ideia. É aconselhável deixá-los de molho em água durante a noite e comer 2 ou 3 frutos amolecidos pela manhã. Os figos limpam delicadamente os intestinos, ajudam com problemas de fezes, normalizam a pressão arterial e enriquecem o corpo com potássio. Sua doçura não se deve ao açúcar habitual, mas ao açúcar natural facilmente digerível que nutre o cérebro. No Antigo Egito, os figos eram incluídos na dieta dos idosos como um meio de longevidade e manutenção das funções cognitivas. O cominho preto, especialmente na forma de infusão, também é perfeito para uma refeição matinal. Para prepará-lo, despeje uma colher de chá de sementes com um copo de água fervente e deixe em infusão por cerca de 15 minutos. Essa infusão melhora a digestão, acelera o metabolismo e apoia a saúde do fígado. Na medicina árabe, o cominho preto era considerado uma cura para todos os males, exceto a morte, e era especialmente recomendado para idosos em períodos de declínio e recuperação após doenças. O trigo sarraceno verde, não submetido a tratamento térmico, mas germinado, contém enzimas ativas, aminoácidos e vitaminas do grupo B, que são destruídas durante o cozimento. Para obter este produto, é necessário despejar cereais com água durante a noite e enxaguar pela manhã, e comer crus, ou com iogurte, frutas ou mel. Este é um produto vivo, que dá uma sensação de leveza e saciedade. Nos mosteiros chineses, o trigo sarraceno verde era dado aos anciãos para manter a clareza mental e preservar a saúde das articulações. Aveia cozida na água com adição de canela é outro produto matinal útil que envolve suavemente o estômago, satura e estabiliza os níveis de açúcar no sangue. A canela estimula a circulação sanguínea e melhora a sensibilidade à insulina. Este café da manhã é especialmente útil para pessoas com diabetes tipo 2 ou propensas a flutuações de açúcar. Nos antigos livros de receitas russos, a decocção de aveia com canela e mel era usada como um remédio para fraqueza e névoa na cabeça. Uma opção rara, mas útil para o café da manhã, pode ser
damascos secos, embebidos em água morna. 3 ou 4 metades de frutas secas absorvem a umidade durante a noite e ficam macias e suculentas. Eles podem ser comidos imediatamente ou misturados com nozes. O damasco seco é rico em potássio, tem um efeito benéfico no sistema cardiovascular, melhora o peristaltismo intestinal e fornece ao corpo açúcares naturais. Na antiga prática persa, o damasco seco era chamado de sol na comida e era usado para fins medicinais para fortalecer o coração e melhorar o humor. Lembremos também a receita de uma antiga bebida matinal budista praticada pelos monges no Himalaia. Para prepará-la, são necessários apenas 5 ingredientes simples: gengibre seco, canela, sementes de funcho, raiz de alcaçuz e algumas pétalas de rosa seca. É necessário pegar meia colher de chá de cada ingrediente, adicionar 2 copos de água e cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Em seguida, a infusão é coada e consumida morna, em pequenos goles. Esta decocção ajuda a se livrar da sonolência matinal, melhora o humor, aquece o corpo, melhora a digestão e tem um efeito benéfico nos pulmões e no coração. Os monges chamavam-na de respiração matinal da clareza. As sementes de abóbora são outra fonte de nutrientes para os idosos. São ricas em zinco, necessário para manter a imunidade, e em ácidos graxos, benéficos para a função cerebral. Comer uma colher de sopa de sementes descascadas pela manhã ajuda a manter a saúde da próstata em homens e o equilíbrio hormonal em mulheres. Na cultura mexicana, as sementes de abóbora eram consideradas um alimento sagrado para os mais velhos, especialmente em períodos de fadiga e no tempo frio. Não devemos esquecer o quísel natural de aveia, preparado de acordo com uma antiga receita russa. É obtido a partir de flocos de aveia fermentados, infundidos em água por 1 ou 2 dias, depois coados e fervidos até a consistência desejada. Este quísel limpa o fígado, melhora a função do pâncreas, normaliza os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Pode ser bebido morno, com um pouco de manteiga ou mel. Esta bebida não só nutre, mas também protege a membrana mucosa do estômago, isto é, especialmente importante para quem tem tendência a gastrite ou azia. Na cultura japonesa, é amplamente praticado um método matinal conhecido como suidan, ou despertar aquático. A sua essência é simples. Após acordar, a pessoa lava lentamente o rosto com água fria. Depois, pega um gole de água morna na boca e enxágua, sem engolir. Esta ação ativa as glândulas salivares, inicia o processo de digestão e estimula as terminações nervosas. Depois disso, os japoneses bebem 1 ou 2 copos de água morna, sentados eretos e calmamente, fazendo-o lentamente, em pequenos goles. Esta abordagem fazia parte do ritual diário dos samurais, pois acreditava-se que a água e a respiração definiam o humor do corpo e do espírito para todo o dia. Na medicina chinesa, é amplamente praticado o despertar do corpo através de exercícios respiratórios e técnicas de massagem. Uma dessas técnicas é uma massagem conhecida como 100 golpes. Após acordar, a pessoa dá leves tapas com as palmas das mãos em todo o corpo, começando pela cabeça e terminando nos pés. Este processo ajuda a ativar a circulação da energia que estimula a circulação sanguínea e linfática, reduz o inchaço e elimina a rigidez matinal. Antigos tratados médicos afirmam que este método previne a estagnação de energia matinal e promove a preservação da juventude da pele e da clareza mental. É especialmente útil para idosos, que frequentemente sofrem de extremidades frias e problemas com a rede capilar. Da tradição budista, veio um método que os monges chamam de comida silenciosa. A essência é tomar a comida matinal em silêncio, concentrando-se totalmente em cada pedaço e nas sensações do seu corpo. Surpreendentemente, neste estado, o corpo absorve melhor os alimentos, o nível de ansiedade diminui e o desejo de comer demais desaparece. A comida consumida em silêncio
transforma-se numa espécie de meditação. Até mesmo um simples arroz com água morna pode encher o corpo de energia. Nos mosteiros, esta abordagem era usada para a recuperação após doenças e exaustão mental. Um produto interessante, frequentemente usado nos países asiáticos, é o miso. É uma pasta feita de grãos de soja fermentados, às vezes com adição de arroz ou cevada. Dela é preparada uma sopa leve pela manhã, que sacia sem sobrecarregar o estômago. O miso é rico em probióticos, vitaminas do complexo B e proteínas. Para os idosos, é uma forma suave de ativar a digestão e fortalecer a microflora intestinal. No Japão, acredita-se que um prato de sopa de miso pela manhã prolonga a vida, especialmente em combinação com uma pequena quantidade de algas marinhas e chá verde morno. Falando em chá, nas aldeias chinesas, os mais velhos começavam a manhã com uma infusão de folhas de lótus ou pu'er. O lótus acalma o coração, limpa o fígado e reduz a pressão arterial. O pu'er, especialmente o envelhecido, ajuda a digerir alimentos gordurosos, reduz os níveis de colesterol e revigora suavemente, sem causar tremores ou batimentos cardíacos acelerados, como o café. Notavelmente, os fitoterapeutas chineses recomendam preparar o pu'er-IH 2 vezes pela manhã, usando a primeira infusão para enxaguar a boca e a segunda para beber. Acredita-se que isso ajuda a limpar a mente e despertar o espírito. Na cultura tibetana, existe uma bebida feita com água morna, manteiga de iaque clarificada e chá preto. Essa bebida não apenas sacia a sede, mas também aquece, promove a clareza mental e alivia condições articulares. Nas terras altas, onde o clima é severo, essa bebida era essencial para a vida. No entanto, na vida cotidiana, também pode beneficiar idosos que sofrem de falta de massa corporal, pouco apetite e tendência a sentir frio internamente. Em casa, a manteiga ghee pode ser usada no lugar da manteiga de iaque. Esse chá deve ser bebido em pequenos goles, sem pressa, como se fosse um ritual matinal. Outra maneira interessante de cuidar de si mesmo pela manhã é uma compressa quente na área do fígado. Na China e no Tibete, acreditava-se que o fígado era o órgão mais ativo nas horas da manhã. Se for fornecido calor, massagem suave ou uma compressa quente durante esse período, ele funcionará melhor ao longo do dia. Para isso, utiliza-se um tecido morno embebido em uma decocção de artemísia ou camomila. Este método é eficaz para a fadiga crônica, distúrbios do sono, ansiedade e problemas digestivos. Da prática indiana da Ayurveda, pode-se emprestar a ideia de uma bebida matinal com açafrão. Água com uma pitada de açafrão e uma gota de óleo é uma maneira simples de impulsionar o metabolismo, aliviar a inflamação, apoiar a saúde das articulações e fortalecer o sistema imunológico. Em receitas antigas, essa bebida era frequentemente complementada com leite morno ou gengibre, especialmente nos meses mais frios. A cúrcuma era considerada o sol dourado para os órgãos internos e era recomendada para aqueles que experimentam uma queda de energia ou acordam lentamente pela manhã. Entre os produtos que merecem atenção, destaca-se o arroz glutinoso. É frequentemente usado em pratos matinais na China e no Japão. É cozido até virar mingau, adicionando um pouco de gengibre, alho ou até tâmaras vermelhas. Este arroz é facilmente digerido, proporciona uma sensação duradoura de saciedade e não irrita o estômago. Na medicina chinesa, acredita-se que fortalece o baço e o estômago, dá energia qi e é especialmente benéfico para os idosos, especialmente na estação de alta umidade e frio. Um método incomum, mas útil, pode ser chamado de caminhar descalço na grama da manhã. Nas aldeias japonesas, os idosos saem para o jardim por alguns minutos e caminham lentamente pelo orvalho. Isso não apenas estimula as terminações nervosas dos pés, mas também ajuda a estabilizar a pressão, melhora a coordenação, fortalece o arco do pé e dá uma sensação de unidade com a natureza.
Em textos antigos, dizia-se que o orvalho é a respiração da terra, e se você o tocar pela manhã, pode se sentir rejuvenescido. No Japão, existe outro método curioso chamado Reiki Taiso, que se traduz como ginástica de despertar. Este é um conjunto simples de exercícios realizados imediatamente após acordar, diretamente na cama. Inclui alongamento dos dedos das mãos e dos pés, rotação dos pés, rotações suaves da cabeça e dos ombros. Esses movimentos ajudam a melhorar a circulação sanguínea, ativar as terminações nervosas e permitir que o corpo entre suavemente em um novo dia, evitando o estresse. Este método é especialmente útil para idosos, que podem sentir tonturas matinais ou rigidez nas articulações. Nas famílias japonesas, acredita-se que mesmo 5 minutos de Reiki Taiso podem reduzir o risco de quedas e fornecer energia para o dia todo. Na China, especialmente nas províncias onde as tradições da medicina popular ainda são fortes, o chamado chá da imortalidade é frequentemente consumido pela manhã. Esta é uma infusão de ginkgo biloba, bagas de goji e raiz de astragalos. Essa bebida tem como objetivo fortalecer a memória, apoiar a saúde dos vasos sanguíneos e do coração e estimular o funcionamento dos pulmões. O ginkgo ajuda a melhorar a microcirculação no cérebro. As bagas de goji são ricas em antioxidantes e o astragalos é considerado um tônico para a longevidade. Esta bebida é preparada à noite e pela manhã é bebida com o estômago vazio, morna, em pequenos goles. É especialmente útil para pessoas mais velhas que sofrem de dores de cabeça, deficiência auditiva ou diminuição da concentração. Os antigos budistas usavam uma maneira muito incomum de se preparar para um novo dia. Esta é a chamada caminhada respiratória. O monge começava o dia com passos lentos, sincronizando-os com a respiração. 2 passos foram dados na inspiração e 3 na expiração. Este exercício foi realizado em silêncio e toda a atenção foi focada na sensação da terra sob os pés e do ar nos pulmões. Essa prática não apenas treina a respiração e a coordenação, mas também atua como uma meditação, melhorando o estado emocional e reduzindo a tensão interna. Para os idosos, pode ser uma maneira suave de fortalecer os músculos das pernas, melhorar o equilíbrio e encontrar uma sensação de paz logo pela manhã. Um dos produtos favoritos na cultura matinal japonesa é o natto. Estes são grãos de soja fermentados que têm um odor e textura específicos. Apesar do sabor incomum, o natto é uma verdadeira fonte de vitamina K2, essencial para a saúde dos ossos e vasos sanguíneos. Além disso, contém enzimas que melhoram a digestão e reduzem os níveis de trombina no sangue, diminuindo o risco de AVCs e infartos. O natto é frequentemente consumido com arroz, cebolinha verde e uma pitada de molho de soja. Pela manhã, é uma excelente maneira de nutrir o corpo com proteínas e apoiar a microflora intestinal. Um dos rituais matinais tradicionais que vieram da China é aquecer a parte inferior do abdômen com uma bolsa de água quente ou um saco de sal. Este método é especialmente relevante para aqueles que sofrem de fadiga crônica, têm problemas digestivos ou sofrem de doenças do sistema urinário. Na medicina chinesa, a área abaixo do umbigo é vista como um repositório de energia vital. O aquecimento matinal desta área ajuda a ativar os rins e o baço, acelera o metabolismo e até estabiliza o estado emocional. Recomenda-se realizar o procedimento deitado, em um ambiente tranquilo, dedicando-lhe 10-15 minutos. Na medicina tibetana, um lugar especial é ocupado pela receita de uma decocção matinal, conhecida como água da grande calma. Para prepará-lo, pegue uma pitada de hortelã seca, camomila, raiz de alcaçuz e pétalas de rosa. Estes componentes são vertidos com água quente, infundidos sob uma tampa por 15 minutos, após os quais a bebida é consumida morna, de preferência sentada perto de uma janela ou no jardim. Esta decocção tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso, proporciona um despertar suave sem uma sensação de excitação
melhora o processo de digestão e ajuda a lidar com pensamentos ansiosos. Era frequentemente oferecido a monges idosos para manter a clareza mental e o vigor físico em condições difíceis de alta altitude. Não se esqueça dos produtos fermentados, como o kimchi ou tsukemono japonês, que são vegetais em conserva, tradicionalmente servidos com arroz. Eles são ricos em probióticos e enzimas, que ajudam a melhorar a microflora intestinal. Pela manhã, uma pequena porção desses produtos pode melhorar significativamente o processo de digestão dos alimentos e aumentar a absorção de nutrientes. Eles são especialmente úteis para aqueles que têm baixa produção de suco gástrico, o que é comum com a idade. De particular interesse é a prática tibetana de esfregar o corpo pela manhã com um óleo especial feito de leite de iaque clarificado e pó de sândalo. Este óleo é esfregado nos pés, palmas das mãos e área do peito, ativando pontos que na medicina oriental são considerados portões de energia. Este ritual aquece o corpo, melhora a circulação sanguínea, alivia a tensão interna e até ajuda a melhorar o humor. Em condições modernas, o iaque pode ser substituído por manteiga ghee clarificada de alta qualidade e o pó de sândalo pode ser substituído por óleo essencial de lavanda ou sálvia. Esta prática é especialmente útil para pessoas com baixa temperatura corporal, fluxo sanguíneo lento e propensão à fadiga crônica. Uma forma interessante de despertar que veio dos mosteiros budistas do Tibete é uma prática chamada 7 toques da respiração. Imediatamente após o monge abrir os olhos, ele assumia a posição de lótus, fechava as pálpebras e realizava 7 ciclos de inspirações e expirações lentas, concentrando-se nas sensações no nariz e no peito. Este ritual simples ativava o sistema nervoso, ajudava a reduzir a pressão arterial e preparava o corpo para o dia que se aproximava sem estresse desnecessário. Hoje em dia, exercícios respiratórios semelhantes são especialmente úteis para pessoas mais velhas que frequentemente sentem ansiedade, pressão alta ou dificuldade para dormir. As práticas respiratórias ajudam a restaurar o equilíbrio entre os sistemas simpático e parasimpático, melhorando o bem-estar geral em apenas 5 minutos. Na vila japonesa de Okinawa, que abriga um dos maiores grupos de pessoas com vida longa do mundo, é costume comer sopa de miso pela manhã. Este caldo, feito com pasta de soja fermentada com adição de algas marinhas wakame, cebolinha verde e pedaços de tofu, não só é rico em proteínas, mas também tem um efeito benéfico na microflora intestinal devido ao seu teor de probióticos. O miso contém isoflavonas, que apoiam o equilíbrio hormonal e ajudam a manter a densidade óssea. Além disso, a sopa aquece suavemente o corpo por dentro, o que é especialmente importante na idade adulta, quando o metabolismo diminui. É importante que a sopa esteja morna, não escaldante. Neste caso, é melhor absorvido e não irrita a membrana mucosa do estômago. Da China veio a prática da massagem matinal com um raspador, conhecida como gua sha. Para isso, é utilizada uma placa de jade ou chifre de búfalo, que é passada na pele do pescoço, rosto e parte superior do tórax. Esta massagem ajuda a ativar o fluxo linfático, eliminar a estagnação, melhorar a circulação sanguínea e aliviar o inchaço matinal. É especialmente eficaz para fadiga crônica, dores de cabeça e tensão na área do pescoço. Mesmo apenas 5 minutos dessa prática pela manhã proporcionam uma sensação de frescor, um aumento de energia e melhoram o tônus da pele. Observa-se que o uso regular de gua sha ajuda a reduzir os níveis de inflamação no corpo, o que é especialmente importante na terceira idade. Entre os alimentos matinais, recomendados pela medicina tradicional chinesa, destaca-se o mingau de gergelim preto e arroz. Este café da manhã é rico em cálcio, magnésio, ferro e vitaminas do complexo B. O gergelim preto é considerado um dos principais alimentos para os fortalecer os rins, que na medicina chinesa são responsáveis pela força vital e longevidade.
O mingau é preparado de forma simples. Uma parte de gergelim preto é torrada até liberar o aroma. Depois, moída em pasta e cozida com água de arroz até atingir uma consistência espessa. É consumido quente, às vezes com adição de mel ou tâmaras. Este café da manhã nutre bem, não sobrecarrega o estômago e fornece energia até o almoço. Antigamente, os monges budistas que viviam no Himalaia começavam o dia com uma bebida medicinal. Eles preparavam uma infusão de sálvia, gengibre e folhas secas de manjericão sagrado, tulsi, que se assemelha ao manjericão. Esta infusão servia para limpar as vias aéreas, fortalecer o sistema imunológico e melhorar a função cardíaca. Para preparar, pegava-se um punhado pequeno de cada ingrediente, adicionava-se água fervente e deixava-se em infusão por 10 minutos. Deveria ser bebido em pequenos goles, sem adicionar açúcar ou mel, em silêncio e solidão. Acreditava-se que tal bebida harmonizava a energia interna, acalmava a mente e proporcionava vigor para o dia todo. Hoje, uma bebida semelhante pode ser facilmente preparada em casa e é especialmente útil para pessoas idosas que sofrem de problemas brônquicos, inflamações frequentes ou resistência reduzida do corpo a infecções. No Japão, entre os idosos, era popular o ritual matinal de lavar o rosto com água de arroz. Após lavar o arroz antes de cozinhar, a primeira água não era descartada, mas guardada em local fresco até a manhã seguinte. Era com essa água que lavavam o rosto e o pescoço. Essa água é rica em vitaminas do complexo B, antioxidantes e amido, que limpa e hidrata suavemente a pele. Lavar o rosto com água de arroz ajudava a reduzir a inflamação, suavizar pequenas rugas e dar à pele um brilho natural. Essa prática, embora simples, proporcionava resultados visíveis com o uso regular. A pele ficava mais densa, firme e o rosto mais fresco. Este método é especialmente adequado para quem evita cosméticos agressivos, mas busca cuidar de si na idade adulta. Na prática japonesa de Shichifukujin, que simboliza as 7 felicidades, a manhã geralmente começava com uma xícara de chá verde matcha. No entanto, não era consumido como hoje, não como uma bebida da moda com leite, mas como parte de um ritual sutil. O matcha era batido com um pincel de bambu em uma tigela com água morna e bebido lentamente, em total silêncio, concentrando-se no sabor. O matcha contém uma grande quantidade de antioxidantes, especialmente catequinas, que retardam o processo de envelhecimento celular, melhoram a memória e mantêm a saúde do coração. Este chá não só revigora, mas também proporciona clareza mental e uma sensação de presença no momento presente, o que é especialmente valioso na idade adulta, quando é importante manter a atenção e o equilíbrio psicoemocional.